gente! Hoje a gente está aqui com uma das nossas residentes da Enadal, a artista ceramista Elizabeth Ramos. Oi, Elis! Tudo bem? Oi, Clara. Tô boa, e você? Tô ótima. Vamos trocar aquela ideia hoje sobre como foi para você essa residência, sobre os seus processos, coisa legal para a gente explicar para todo mundo quem é você e como que foi. Ai, que maravilha. Então Já vamos. quero agradecer. Ai, desculpe. Já Vai quero... lá, fala. Não gostaria de agradecer tanto pela oportunidade da residência, que foi maravilhosa, e de estar aqui hoje também conversando contigo. Estou feliz de receber você. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como foi essa sua descoberta da arte e chegar na cerâmica. Como foi esse processo para você? Sim, eu pesquiso a cerâmica há 7 anos. E antes de colocar a mão no barro, eu era super leiga, eu não tinha noção nenhuma do que se tratava a cerâmica e o universo tão diverso e plural que hoje eu conheço, assim. E eu fiz uma oficina chegando em Minas, porque eu sou de São Paulo. E aqui tem um museu do barro e alguns colegas que faziam um curso de graduação de cerâmica, algo também que eu não imaginava. Enfim, fui fazer esse curso. Eu, quando eu coloquei a mão no barro, eu fiz uma pecinha desse tamanho, eu apaixonei. Falei, não, é isso que eu vou fazer. Essa é uma Irado. paixão que eu vou levar para a vida toda, assim. Então, aí a partir disso, eu entrei nessa graduação. Eu tô até hoje, tô para formar, tô nos finalmente. Damos graças. Mandando axé, mandando axé. Por favor, por favor. Último semestre. Para se formar é É, barro. e aí, ingressando na universidade, na UFCJ, no curso de Artes Aplicadas, com ênfase em cerâmica, Uhum. descobri também que era o único da América Latina e que reunia ali diversas matérias, conteúdos sobre esse universo da cerâmica. Incrível. Não, pode falar. Só Ah, realmente posso continuar? fiquei sabendo hoje, inclusive, eu não fazia a menor ideia de que tinha uma graduação especializada em cerâmica. Achei isso muito legal. Sim. E aí, assim, através da universidade, eu comecei a desenvolver alguns projetos. Primeiro foi a escultura, foi minha primeira paixão antes da universidade, né? E que é meu objeto de pesquisa até hoje. E fui indo para outras áreas também. Acabei indo para educação, acabei indo para instrumentos musicais em cerâmica. Ah, Eu acabei experimentando muitas formas de utilizar o barro. E hoje eu moro aqui em Tiradentes, que é uma cidade vizinha de São João, onde é a universidade. Aí eu tenho um ateliê e aqui eu dou aulas. Trabalho legal. para a prefeitura, dando aula para crianças e para mulheres das comunidades rurais e periféricas daqui. Que maneiro. E como que você, tipo, chegou? Você sempre teve essa veia artística, assim, tipo, você, quando era menorzinha, já fazia alguma coisa, ou você se descobriu, assim, tipo, já na cerâmica? Não, eu nasci assim em berço musical. Minha mãe, ela é assistente social hoje, mas ela cantou profissionalmente durante muitos anos. Legal. Então acho que essa veia artística ela vem dessa coisa da performance mesmo do Uhum, palco da minha mãe. legal. Acho que é familiar assim, bem familiar. É incrível. E qual que foi a sua inspiração, assim, para essa... Vamos falar um pouquinho sobre a série, né? Que você Uhum. criou, tipo, para residência. Qual que foi a sua inspiração? Tipo, como que você desenvolveu essa série? Sim. As minhas produções cerâmicas, elas normalmente abordam as minhas temáticas sobre racialidade e gênero. Uhum, E Ori, que foi a série que eu desenvolvi para essa residência da Inadal, já era uma pesquisa de muitos anos, do qual eu tentei fazer de várias formas, que virou performance, foi para audiovisual também, uma mescla de linguagens, mas sempre bebendo dentro do recorte de miscigenação. uhum, Então, as minhas principais influências e referências vêm da minha família.
é uma família miscigenada e racializada. Então, esses questionamentos, inquietações, eles sempre apareceram nas minhas obras. E eu fui só entendendo depois, né? Acho que é um processo contínuo de digestão. E nos últimos 2 anos, eu aceitei a pesquisa, abracei ela e comecei a entender de uma forma mais íntima, que antes era mais fazia, né? Vou fazer, depois eu vou entender o que eu estou fazendo. Sei como é. E, é, e justamente para essa série, que é Ori, que fala sobre cabeça, né? Uhum. É uma pesquisa sobre fenótipos plurais de pessoas lidas ou autodeclaradas negras no, não no Brasil, porque acho que anteriormente era Brasil, né? Essa coisa, vou abrir para tudo, abro para o território. E depois eu fui percebendo que não, que tem a ver comigo, que tem a ver com os meus. É uma pesquisa que, quando eu converso, principalmente com pessoas mestiças, conseguem entender melhor, e assim a gente tem uma comunicação, Sim. mas eu entendi que é sobre o meu núcleo, é sobre mim e sobre os pedaços de mim que tem nos outros, sabe? Uhum. E antes disso eu fazia as máscaras e tem algumas esculturas que é da série Maneio, né? Que são Ah, eu esculturas vi. Muito legal. onde eu pego a fenotipia de várias pessoas da minha família e crio uma única escultura. Hum. E aí, para essa, da Inadal, para essa série Ori, que foram sete Sim, esculturas no sim. total, eu parti desse mesmo princípio de modelagem. E antes eu tinha feito as máscaras, né? Não tinha a questão da cabeça ainda. Então, uma coisa que você vê que ela vai crescendo, e ela Uhum. reduz. E para Nadal eu queria fazer uma coisa mais séria. Quando eu vi a oportunidade, eu falei assim, não, agora é o meu momento, porque afinal, artista brasileira, mulher, no interior, ter um incentivo de produção é muito Uhum. complicado. É, Principalmente para pesquisas minhas, né? Porque quando é para educação, claro. e outros desdobramentos têm um acolhimento social diferente. Então, eu falei, não, agora é o momento de pesquisar, inclusive, cores do material e tudo mais. No entanto, quando eu fui fazer as fotos, os vídeos, eu escolhi o preto e branco, Uhum. justamente assim para trazer alguns questionamentos sobre a cor, né? A cor não é o único traço da fenotipia. Uhum. Sim. Então, e aí realçar os outros traços, né? É isso, você querer focar? Você querer focar mais na forma? Na forma, na fenotipia. Era no Legal. fenótipo. Uhum. Pô, legal. E então, para essa série Ori, né, são as cabeças, inclusive, a forma como eu vou construindo. Eu não me importo com as rachaduras e tal, por mais que tenha estudo de anos de técnicas para que isso não aconteça. É um trabalho até um pouco assim propositivo, no sentido de que eu quero que apareçam as marcas, as texturas, as rachaduras, e isso se enrosca no que é o conceito de miscigenação no Brasil, né? Sim. É, eu adoro, tipo, é uma coisa que eu busco, na verdade, tipo, em algumas criações minhas é justamente isso. É a textura, é a rachadura, é o furo, tem umas... E até o papel amarelado, eu gosto da coisa, da marca do tempo e da passagem, isso eu gosto muito, eu acho muito bonito. Eu gosto de registrar isso e eu gosto quando eu vejo, que eu acho muito... Porque acontece, né? Tipo, a vida, ela não é plástica, né? De plástico. É uma coisa assim, cheia de perfeição e não tem poro, e não tem estria, não tem craquelado. Tipo, eu gosto do trabalho de textura. Justamente. Eu percebo assim que dentro da minha área de atuação da cerâmica, as pessoas buscam um certo tipo de excelência. Uhum. Então é aquela peça super simétrica, com Perfeito. uma esmaltação, que é o vidro, né, que a gente coloca assim, Uhum. muito bem feito ou extremamente colorido.
e é para ser belo, bonito de ver, gostoso de passar a mão, porque a cerâmica ela tem essa coisa de ser tátil, né? Sim. Que, que para mim assim, a grande é óbvio que é diferente da pintura e das outras Uhum. áreas, justamente porque é vitri, mas a cerâmica existe toda acho que uma idealização do que é a cerâmica perfeita. E se ela Sim. não é perfeita, ela está num lugar de artesanato muito pejorativo. Uhum. E aí, nas minhas esculturas, particularmente, eu não que eu force as texturas, mas eu gosto que elas apareçam. Eu gosto de colocar em evidência que aquilo foi feito por uma pessoa, por mãos que estão se movimentando e que um lado não vai ser igual ao outro, assim como a gente. Não existe essa simetria, Exatamente. essa busca da perfeição. Mas eu acho muito bonito isso A imperfeição, ela é muito humana, né? Ela é muito natural. Não é só Uhum. humana, ela é muito natural. É, você ter texturas diferentes, tem até um movimento japonês chamado wabi-sabi que bota essa falha em foco, né? Tipo, quase foco. A falha, a imperfeição, a coisa que... A passagem do tempo marcado no objeto, tipo, é uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto quando a pessoa se deixa fluir, né? E mostrar ali tudo uma... Ah, eu não sei explicar. Tipo, uma coisa assim que eu sinto que é mais de sentido que de saber, sabe, colocar em palavras, assim. Tipo, eu acho muito bonito. Acho que a arte está bem nesse lugar, né, do sentir, assim, É, pra mim tem e, muito isso. e Mas do desculpa. despertar. Imagina. Eu ia dizer assim sobre essa questão da sensação, né? Uhum, Porque eu tive a oportunidade algumas vezes de expor meu trabalho e é engraçado ouvir o que as pessoas sentem, né? Quando vem, porque normalmente é díspare do seu sentimento, é algo que não, que às vezes não se comunica com o que você colocou ali naquele momento. E acho que tá aí a graça do sentir e quando a gente vai racionalizando os processos, né, e trazendo palavras e querendo situar tudo em todos os lugares, acho que foge um pouquinho do que de fato é, assim, do que são as sensações e os sentimentos que podem vir sim. das obras. Mas também, enquanto artista, eu sei que existem caminhos que eu tomo, por exemplo, assim, não, eu quero, né, sei lá, o preto e branco, assim, na minha cabeça fazer totalmente sentido aquilo ali e as pessoas poderiam entender, mas talvez, assim, para grande parte das pessoas a sensação seja outra, ao ver as peças também se relacionam de uma outra forma. Uhum. Cara, mas a montagem da exposição no metaverso ficou muito legal, assim, porque, tipo, a gente fez o espaço todo preto. Uhum. E a cabeça preta e branca com fundo preto parecia que eram umas cabeças enormes, assim, flutuantes no metaverso. Ficou Sim, muito maneiro. Ficou muito legal. Eu nem ficou. sei se, tipo, se é o que você queria, assim, mas, tipo, quando a gente tava montando, eu falei, cara, que legal, cara. As cabeças estão, tipo, umas cabeças enormes, assim, flutuando, tipo, no espaço. Tipo, a gente achou muito legal. Sim, inclusive, assim, eu havia falado sobre o preto, assim, a coisa que eu queria essa questão trazer talvez uma sensação de profundidade, assim, Uhum. e de perdição também, né? Perder as dimensões, e foi justamente o que aconteceu. É, parecia que elas estavam Muito lá, legal. assim. Parecia que elas estavam, o objeto estava lá, assim, todo a sua. Cara, e ficou enorme, enorme. Uns cabeçonas, assim, gigantes. Eu fiquei, cara, ficou incrível, assim. Eu não sei se era a intenção dela, mas ficou muito maneiro. Sim, ainda tem essa experiência do metaverso, né? Porque Imersiva, né? muito. E eu não, eu já havia participado de uma exposição antes, né? Mas não uma exposição que fosse dos meus trabalhos, assim, Uhum. só dos meus trabalhos ali no andar, né? Eu falei, nossa, eu acho que é um misto de muitas experiências novas. É que é o E legal da. Ah, desculpa, fala.
né? Porque eu também fico pensando sobre as várias formas de poder expor o trabalho, né? Uhum, Porque ali é uma captura do que é o trabalho. sim, E aí, esse cenário que vocês criaram com muito amor, carinho e inteligência, ficou muito todo bom, afeto. e muito afeto, cria uma outra dimensão, né, para o trabalho. E, ao mesmo tempo, tem as obras físicas com outras cores, e eu gosto muito de poder brincar com as várias linguagens, e eu gosto de esgotar um trabalho também. Assim. Eu Uhum. fico pensando, eu quero, quais são as mil possibilidades. E é muito bom poder criar junto com outras pessoas, né? Porque no caso vocês fizeram do espaço esse outro cenário imersivo, do qual eu não saberia fazê-lo. E É para isso que a gente aí, está aqui. então, e aí eu acho que essa troca, ela é muito interessante nas residências. E, assim, não é só, eu te contei também aquela hora se você quiser voltar, mas só porque De boa, falei assim, não queria deixar ter. pode falar sem problema. Tá. Mas o legal é, tipo, uma das coisas que foi muito legal é isso. Tipo, você tem três individuais numa mesma galeria, né, basicamente. Tipo, que é uma por andar, tipo, e cada um com a sua linguagem, tipo, no seu espaço, assim. São três experiências completamente diferentes. O Uhum. primeiro andar, tipo, com uma coisa assim, bem do barulho, né? Muito sonora, uma estética Sim. completamente diferente. O seu, tipo, com as cabeçonas lá, tipo, flutuantes no espaço, ficou incrível. E o terceiro andar, tipo, uma experiência tipo da Alissa que faz as coisas tipo no VR, que já é feito para um espaço assim mais metaverso, super colorido, outro estético, outra linguagem, outra vibe. Tipo, você tem três coisas diferentes ali no mesmo espaço, mas ao mesmo tempo não, né? E foi Sim. muito legal você ver essa diversidade assim de linguagens, de tipo, estética, é, como é que eu vou dizer? De técnica mesmo, de área, tipo, muito diferente. Tipo, isso foi bem legal. E também foi muito legal isso, porque na residência, uma das coisas que é boa é exatamente isso, você dá uma possibilidade para o artista se debruçar em cima do seu próprio trabalho tipo, receber, tipo, né, um recurso, um apoio, tanto financeiro quanto, tipo, de vamos construir essa exposição, a gente vai te ajudar. E fazer isso acontecer, tipo, você ter um espaço e mental, né, também, tipo, para você, tipo, parar e, pô, vou pensar meu trabalho. Tipo, e que às vezes a gente não tem essa oportunidade, né, de dar essa pausa para desmiuçar, assim, o seu próprio trabalho, a sua própria linguagem. Sim, nossa, não, justamente, acho que essa parte do incentivo à produção é é um pilar importantíssimo, importantíssimo. E quando eu vi a oportunidade Uhum. de participar, assim, que, ai meu Deus, vai passar aquela coisa, né? Para mim é meu momento. Então, o incentivo da Inadal é um dos pilares importantíssimos, assim, acho que dessa residência, né? Claro que as trocas, então, todas as etapas elas são importantes e têm seu valor. Mas quando eu vi a oportunidade da residência, e quem me avisou foi a Maílza, que participou da segunda edição, Sim. e eu fiquei, quando ela participou na época, eu fiquei muito feliz por ela, né? Falando, nossa, é sobre isso. Uhum. Porque a gente que acompanha aqui, já que a gente trabalha com a mesma linguagem, a gente acompanha o trabalho uma da outra, e de outros ceramistas, né? Outras pessoas que trabalham com a mesma linguagem, e sabemos dessa dificuldade de se inserir no mercado. Real. Sabe? Sei na pele, na vida, porque se não é através da educação, ou você vai ter que ter uma grana para equipar o seu ateliê Uhum. e ficar por conta da produção, porque a cerâmica ela demanda tempo, muito tempo. Acho que não sei quantas pessoas têm uma noção assim de como que é esse processo de feitura, mas ele Se você quiser realmente contar. vou falar um pouquinho só, porque ele tem um tempo espaçado. Você faz uma peça e você depende do tempo. Se o tempo estiver muito úmido, aquela peça ela não vai Uhum. secar e você precisa dar um acabamento.
Então, normalmente processos de escultura são processos que demoram 1 a 3 meses para fazer, para você ver pronto o resultado. Caramba. Né? A depender do projeto, quanto mais complexo, mais tempo você precisa. Sim. Só um minutinho. De boa. Minha cachorra tá com o meu Tranquilo. tecido. É, então, aí quando eu vi, voltando, né? Quando eu vi a Uhum. oportunidade de ter esse tempo e esse incentivo financeiro para poder dar continuidade a essa pesquisa e desenrolar de outras formas, ter esse tempo para parar e pensar. O que é essa pesquisa? Onde eu quero chegar com ela? Porque acho que também tem todos esses processos. Quando a gente está falando sobre processos criativos, tem esses Uhum. processos anteriores, né? Claro. Que no meu caso eu sempre vou e volto, Clara. Eu estou sempre indo e voltando dos meus objetivos, onde que eu quero, o que precisa ser feito. Tamo junto. Não, É, tipo, tamo junto. por isso que eu, assim, no meu caso, eu vejo que todos os trabalhos eles se conversam bastante, porque tem a mesma temática ali, só que são perspectivas diferentes, momentos diferentes da vida. E aí, enfim, a Mai me falou da residência, eu falei, ah, não, eu vou me inscrever nessa residência e vou ir com tudo, assim, eu quero muito passar, quero ter esse tempo, eu preciso desse tempo. No momento eu trabalho com arte e educação, então acaba Uhum. que eu tô vivendo para ensinar, tô Claro. compartilhando, aprendo muito, isso não é nem questionável, aprendo demais ensinando. Mas meu tempo de produção, ele acaba ficando muito reduzido dentro dessas várias demandas, porque aí eu dou aula, eu tenho que fazer várias outras coisas para juntar uma renda no final do mês. E a cerâmica, ela acaba sendo um pouco. Os materiais acabam sendo muito caros, né? Uhum. Se você não aprende a fazer de baixo custo, coisas de baixo custo com argila, você vai estar sempre precisando de uma mão de obra terceirizada para fazer a queima. Sim. E investir, e sempre é um investimento contínuo, né? E muito alto, muito alto. Porque a gente só sabe se a peça ela deu certo depois que você queima. É, tem Então você isso. pode ficar ali 2 meses fazendo Ai, aquela meu Deus. peça e Imagina. pode ter uma bolha, pode ter Ai, uma rachadura que vai aparecer só na segunda queima. Às vezes nem na primeira, às vezes na segunda, às gente. vezes ela explode. Então é um processo de desapego também. Caramba. Sim, ou seja, você vai fazer um copo, você já tem que fazer 10. Você vai fazer uma escultura, você Caramba. consegue fazer 10 iguais àquela. Aham. É um trabalhão, A né? não ser que você recorra ao molde, né? Uhum. Que eu também utilizo no meu trabalho. E aí eu tenho, antes dessa pesquisa do Ori, que foi que eu apresentei para a Enadal, eu tenho uma pesquisa que é o OBSE, que também é sobre a mesma temática de miscigenação, só que nessa pesquisa eu faço moldes do rosto de pessoas autodeclaradas ou lidas como mestiças socialmente, e a partir desse molde eu faço novos rostos em cores diferentes de argila, de acordo com a pessoa se autodeclara ou como ela é lida socialmente. Interessante. Então, aí, assim, são pesquisas. Aí você vai trabalhar com gesso, e aí eu trabalhei com gesso, alginato, que é aquele material de dentista, Uhum. para tirar molde, cera de abelha, para tirar molde. Então, Nossa. acaba que você também para além do conceito, assim, essa coisa prática, ela requer muito, muito estudo e muitas falhas no caminho. Teste, né? Tipo. São muitos testes, muitos Uhum. testes. E até você ver pronto, realmente demora muito tempo. E aí, quando chega o resultado, você já está com outra ideia na cabeça. Então, para mim, o meu processo criativo com a cerâmica, ele é assim. Ele é fluido, ele é instável e muito Como a acolhedor, vida. como a vida, como a vida. É irado. É... Então, você quer contar um pouquinho pra gente como é que foi, tipo, confeccionar as peças, né? Tipo, como é que foi o processo de produção? É... Como é que foi fazer mesmo? Porque elas ficaram lindas, né? Tipo, super detalhadas, assim. Tipo, e elas têm um aberto aqui em cima, assim, que é bem legal também. Você quer explicar um pouquinho pra gente sobre.
as peças em si? Sim. As peças da série Ori, as esculturas, tirando uma escultura que ela é menor, né? Todas as cabeças são de tamanhos reais. Hum. Todas elas eu faço até um pouco maior do que a cabeça humana, porque durante a queima ela tem uma retração, Ah, não sabia. principalmente a queima, principalmente a queima de alta temperatura. Então, dependendo da massa, da argila, né, que você utiliza, ela tem uma retração aí que pode variar entre 10 a 15% para mais ou para menos. Uhum. Então, isso é algo que eu sempre levo em consideração quando estou fazendo esculturas, porque anterior a esse trabalho, as outras que eu havia feito, havia percebido essa discrepância do tamanho. Até porque, para esse trabalho em especial e outros, eu costumo utilizar uma cartela de cores variadas de argila. Nesse não aparece as cores, né? Mas eu vou Uhum. falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas características dessas argilas. Tem argilas ali que estão cheias de pintinhas pretas e tal. Legal. Pois é, acho que eu acabei indo para um outro conceito, mas elas têm ali outras características. Então, cada argila ela vai ter uma característica de retração e de cor. Eu gosto de trabalhar com várias cores. Acho que assim se relaciona melhor com o meu trabalho. E aí, para 6 cabeças, eu utilizo um molde, que é um molde do meu rosto, e a partir do meu rosto aqui, nessa parte, né, do maxilar e tal, eu apago a minha feição e vou reestruturando, colocando massa, preenchendo e tirando para formar um novo Ah, rosto. que legal. E aí eu optei por fazer algumas com a cabeça aberta, outras, né, quase que já pegando parte da testa, Uhum. porque eu aí já entro numa parte mais conceitual do que seria essa sensação, minha sensação de como eu me sinto no mundo sendo quem eu sou. Uhum. E aí, e aí por isso as cabeças abertas, né? Ori é uma palavra em Yorubá, tá aqui bem no corpo da cabeça mesmo, que é uma parte sagrada. E aí, pegando um pouco também da minha ancestralidade, das religiões de matriz africana, que também vem de berço familiar, eu acabei trazendo a questão do nome. Mas voltando assim sobre mais os processos técnicos, né, Uhum. da série, elas foram feitas assim, a partir do molde do rosto, e aí é só nessa parte mesmo, e depois eu vou preenchendo para fazer o restante da cabeça e as outras características. Que legal, é tipo que você faz você tirou um molde do seu rosto com gesso, alguma coisa assim, tipo, alguém te Isso, ajudou a fazer, né? Tipo, tirar o... essa sim, essa sim, seria muito complicado fazer sozinha. Super. Nas pesquisas anteriores que eu contei, né, que é a do OBS, onde eu vou tirando moldes, né, de pessoas e tal, eu acabei fazendo do meu rosto para, que bom, é sobre mim também, né? Sim. E, e aí eu tenho na verdade vários moldes aqui. Então, às vezes eu utilizo um ou outro, mas mais para pegar essa questão do maxilar mesmo, para ter um Uhum. guia e aí crescendo ele, né? Porque o gesso ele tira bem a atadura gessada, mas ele não é tão preciso quanto outros materiais que já são um pouco mais caros e que são muito difíceis de manipular. Então, o alginato, que era uma das possibilidades, né? Porque o alginato ele tira os poros, os pelos, e aí você Uau. é muito fiel. É Caramba. muito. E só que ele, para você manipular ele, ele demora 30 segundos para secar. Então, você coloca no olho, ele já secou, então a parte do nariz já não vai. Caramba. E aí eu descobri que processos, né? Hum. Que a cada 1 grau de temperatura abaixo, mais gelada, eu ganho 1 segundo a mais. Então, Caramba. eu misturo ele com uma água assim super gelada para cronometrar o tempo. E eu acabei fazendo alguns testes, mas para essa série em especial
A partir do gesso, aí vem o molde, tiro todas as características, faço tudo de novo e vou crescendo essa cabeça, né? Que legal, cara. Muito maneiro. Aí tem a parte da queima também, né? Eu, Ah, eu fiz sim. meu, tem a parte da queima. Eu fiz o meu próprio forno, um forno artesanal de latão. E aí eu faço as queimas aqui em casa. São 8 horas normalmente de queima, para a primeira Caramba. queima, e 6 horas para a segunda, para chegar em alta. Então é uma queima a gás, fica o botijão ali do lado, maçarico e bora. Chega a Caramba. Ah, é 1.200 maçarico? graus. É Caramba. maçarico. 1.200 graus, Clara. É assim, é um negócio Gente, louco. que doideira. Aí ele fica ligado direto. Fica ligado direto às 8 oito horas. horas com fogo ligado na peça. Só que aí ela Gente. vai crescendo, né? Tem um gráfico de medidas que, por exemplo, na primeira hora 100 graus, segunda 200, até Ah, você vai aumentando aos pouquinhos. aumentando. É um tipo de queima que você tem que ficar ali por perto. Gente, que Até porque interessante. botijão congela, tem que descongelar o botijão para poder Congela. congela por causa da pressão. Gente, É mentira. muita pressão, né? Não, assim, a cerâmica é um universo muito doido, assim. Caramba, Então, cara. Eu nunca tinha ouvido falar disso, do bujão congelar. o botijão ele congela. Que Então tem que ficar loucura. numa bacia com água, assim, de preferência morna. E ali, o meu forno, como ele é artesanal, normalmente o forno Aham. artesanal ele vai até 1.000 graus, Sim. né? Assim, ainda forçando. O meu vai até 1.240. Caramba. Mas isso porque, assim, é loucura. A água fervendo em cima do botijão. Né? Eu gosto desse desafio dos métodos da cerâmica, né? Porque, caso contrário, para fazer uma queima de alta temperatura, eu teria que investir num forno de cerâmica que custa ali entre 10 a 20 mil reais. Meu Deus, caramba. Que Eu não rolê. sei quem tem essa grana, sinceramente, Gente. assim, para fazer um investimento, porque o forno é uma das coisas, né? De um Caramba. ateliê de cerâmica. Então, acho que isso é uma das coisas que eu agradeço a meus professores ali da universidade que trouxeram essas outras dinâmicas, que é pensar em como chegar a resultados próximos ou similares, assim, né? Uhum. De baixo custo. Pô, que legal. É importante. Você Importante. amplia o seu leque de opções, né? E realmente, não é todo mundo que tem como custear. Aliás, tipo, eu nunca vi pessoas assim, indivíduos que têm um forno desse, já vi. Acho que é por isso que a galera cobra tão caro, tipo, pra Sim. queima, né? Porque o negócio é Uhum. muito caro mesmo. Muito E, caro, e ligado na você vai energia, gasto. queimar, tipo, você tem que encher o forno, tipo, Uhum. forno cheio, tipo, sei lá, uns R$ 500 pra você queimar tudo. Eu tava vendo outro Exatamente. dia isso, assim, tipo, online, que eu tava curiosa. Porque eu gosto muito de cerâmica, mas eu nunca tentei. As brincadeiras que eu faço são com cerâmica que seca no ar, sabe? Tipo, é uma Sim. coisa, assim, muito Cerâmica simples. fria. Eu não posso, tipo, não, é cerâmica, tipo, de papel, sabe? Tipo, é uma massa de celulose, quase. Bota fé. Que Mas doideira. como não é, tipo, pra eu usar mesmo, assim, é mais uma questão dos meus moldes, tipo, pra minha própria linguagem, que é muito de escultura mesmo, assim, pequenininha. Então, tudo bem eu fazer, tipo, uma coisa com papel, assim. Um dia, quem sabe, eu vou ter, assim, tipo, muito dinheiro e poder fazer um negócio gigante no bronze. Ai, nossa, meu Mas sonho por também. Não enquanto, é por tipo, nada, não, não, mas assim. por enquanto a minha realidade cara, na minha casa eu tenho espaço para fazer umas mini esculturas, assim. Uhum. É o que eu consigo fazer. E tudo bem, quebra o meu galho. Sim, não, é Mas, importante tipo, continuar é um rolê. produzindo, né? É um rolê. Mas ter uma casa, tipo, nessas horas ajuda, né? Tipo, ter um espaço e tal. Tipo, Ah, sim. então, mas isso é muito. Eu queria ver como é que é isso. Tipo, muito legal. Eu gostei muito de saber da gambiarra, assim, tipo, do seu forno, de toda uma construção. Tipo, isso também é a parte criativa do trabalho, né? Você desenvolver soluções para, né, conseguir fazer o que você quer fazer. Muito É, legal. Gostei de a saber. gente vai.
A gente vai se desafiando até chegar no resultado que Sim, a gente sim, imagina, né? Porque, assim, é só imaginação mesmo. sim. Mas você vai estudando, né? Vai desenvolvendo seus processos. Isso é muito legal. Sim. É, E deixa assim, eu... desculpa. Não, claro, fala. Você falou sobre o valor da cerâmica, né? Uhum, E eu acho que tem uma coisa que eu penso, que a cerâmica, ela era prática coletiva. Então, quando a gente pensa em práticas coletivas, todos os custos eles reduzem, as uhum, despesas reduzem. É, pensando em núcleos que fazem cerâmica, sei lá, Alto do Moura, em Pernambuco. Núcleos familiares, ou seja, é pai, mãe, tio, irmã, então cada um fica responsável por uma função, um pela queima, um vai fazer os bonecos, outro vai dar o acabamento, e e assim funciona. Mas quando a gente vem, principalmente assim, acho que o Sudeste tem disso, é muito difícil a gente conseguir ter esse tipo de prática coletiva. E a sim. cerâmica não seria diferente. Então, um forno de 20 mil é um absurdo para uma pessoa. Mas a gente está falando de uma comunidade que precisa daquele forno, a gente precisa encher aquele forno. Então, eu Uhum. parto muito desse princípio, ainda mais sendo da educação e lecionando na área de cerâmica, acho que essa é a conversa principal com o coletivo de mulheres daqui, né? Não adianta uma ter um forno na sua casa e a outra não. A gente tem um forno, vamos fazer um forno grande, então. Isso. E quando a gente for queimar, a gente queima juntas. Então, acho que essas soluções, elas, o coletivo, ele é crucial. Quando eu vou fazer queima aqui em casa, eu pergunto para as pessoas próximas de mim, para as minhas companheiras de vida que fazem cerâmica e companheiras, tem peça, porque cabe no forno, Uhum. né? E essa dinâmica ela acaba acontecendo naturalmente. Ah, muito legal isso, que acaba que também aproxima, né, as pessoas e... Porque aí você, pô, vai queimar o negócio na sua casa e já aproveita e toma um chá, come um bolo. Sim, pois é, porque a queima demora 8 horas, joga um É, baralho. tipo, exatamente, dá pra trocar uma ideia, fazer Sim. cabelo. Ah, dá pra Vamos fazer muita trançar o coisa, cabelo claro. hoje? Que é tipo, ó, 8 horas é o tempo de trançar uma cabeça. Olha, a minha passa de 10, claro. Porque eu transo o meu, né? Quando eu transo, tipo, eu que Sim, transo. Aí eu fico ali, né? Vendo vários filmes e lá. já pode vir trazer suas peças pra gente queimar aqui, então. Por enquanto não tá aí. Mas vai que um dia. Minas é bom, né? É bom. Minas tem esse cenário bucólico muito diferente, né? Eu sou de São Paulo, então outras Uhum. referências, né? Um contraste cultural. Eu tô aqui há 8 anos e, e Minas abraça a gente, né? Pô, e mato é bom, né? Tipo, essa coisa da cidade tem hora que é meio sufocante, assim. Apartamento, assim, tem hora que me dá gastura, mas é, um dia eu vou ter uma casinha. Eu boto fé. Eu agradeço a Minas Gerais porque Minas Gerais me trouxe a cerâmica, assim. Então, dívida eterna com Minas. Que legal, cara. E eu realmente não sabia dessa faculdade. Que interessante, né? Tipo, uma faculdade dedicada à cerâmica. Incrível. E tem todo um histórico, né? Tipo, a cerâmica já pô, é uma arte milenar. Milenar, sim. Milênios de conhecimento de diversos povos, linguagens, técnicas. Então, tipo, é uma coisa muito rica mesmo. Incrível. Se deixar, eu fico falando toda a vida. Peraí, deixa eu focar na pergunta aqui, senão daqui a Eu pouco eu tô também, aqui falando da nossa. minha vida. É. Você também perguntou uma coisa, já falei 10 juntas. Não, relaxa, normal. Tem, assim, alguns artistas ceramistas que te inspiram muito, assim, tipo, na sua arte, tipo, você gostaria de mencionar, tipo, ou é mais, assim, da sua própria vivência e as pessoas te inspiram? É um tema? Ou tem, assim, pessoas também que te inspiram? Eu acho que tem modos de fazer que me inspiram. Eu citei o Alto do Moura, que é essa produção Uhum, lá de Caruaru, lá de Pernambuco. E eu acho que, assim, por mais que não tenha nada a ver esteticamente com o meu trabalho, o mote, a temática,
E a forma como é feito são coisas que me inspiram e que eu trago tento trazer cotidianamente para o meu trabalho. No mais, assim, eu tenho uma porção de colegas, de amigos, a Maísa mesmo é uma pessoa que está perto, assim, nós inclusive já até moramos juntas, a gente ingressou no Legal. mesmo curso juntas, né? Isso foi há Caramba. anos. E descobrimos essa arte cerâmica juntas. Então, acho que, como anterior à graduação, eu era completamente leiga no assunto, depois as minhas maiores referências eram as pessoas que estavam criando perto de mim. Uhum. Até deslocar essa coisa da referência do modo de fazer a inspiração íntima. Que aí eu vou para minha família, eu vou para minha vizinha, eu vou para os meus alunos. Então, acho que é uma inspiração que vem de muitos campos. Tudo, né? Arte e vida se mesclam, fazem um bololô ali, a gente digere e faz o nosso. Literalmente. Sim. Ah, eu ia perguntar como é que você escolhe os materiais e as cores, mas você, tipo, meio que já deu um spoiler, né? Você falou sobre a questão fenotípica, né? Tipo, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, tipo. Posso falar um pouquinho? É, a questão das cores da argila, eu, no início da pesquisa, eu queria ter ali mais ou menos 80 variações de tons. Uau! E então, com uma massa de argila, por exemplo, eu consigo fazer uma média de 2 a 3 tons, variando a temperatura. E aí Interessante. isso é muito interessante mesmo. Você vai controlando o fogo e aí você vai mudando a característica de cor. Mas também é possível através dos engobes, que são formulações. Eu formulo tintas que vão anterior à queima. Uhum. Elas são feitas com óxidos, né? Aí tem óxido de cromo, de ferro e titânio, que dá o branco, ferro Uhum. dá o vermelho, laranja, e assim vai. Tem o manganês, que dá o preto, ou marrom. Então, assim, eu também conseguiria uma variação. Mas para essa pesquisa, no geral, eu queria que somente a massa da argila me desse as variações necessárias. Então, eu fiz uma pesquisa. Infelizmente, quem vende esse tipo de produto são mineradoras, né? Putz. É, mas eu entendo. É a vida, né? É a vida, é o É, que é onde eu compro, assim. sim. Já cheguei a colher e tratar a argila de barranco, Uhum. mas para essa pesquisa em si eu precisava de algo um pouco, já tivesse uma pesquisa anterior, né? Pra, quem sabe um dia eu vou para essa pesquisa aí de coletar minhas próprias massas, Boto mas fé. não é o caso ainda. Não, é mó rolê. Trabalho, Mó pesquisa. rolê, porque você tem que Uhum. tratar a argila. Normalmente Uhum. você pega, elas têm que ir acrescentando coisas para ela ter resistência. Enfim, mas eu queria essas 80 variações. E aí eu trabalho hoje com mais ou menos 20 tons, e desses 20 eu consigo tirar uma variação de 2 a 3 tons de cada um. Legal. Alguns O muito fogo. similares, assim, muito próximos, só que eu Uhum. acho que tá aí a grande questão, né? Porque tem um trabalho de uma fotógrafa que chama Angélica Das, e ela tem uma pesquisa super interessante de fotografia, ela é uma artista brasileira, e ela fotografou mais de 5 mil pessoas ao redor do mundo, onde ela tira um pixel do nariz, Ah, que é a cor da pessoa, e joga para trás, assim, para a tela atrás. Então, é uma pesquisa sobre colorismo, né? uhum. E é muito interessante, tem um quadro, assim, que é muito famoso, que são duas pessoas, uma lida racialmente como negra, outra como asiática e outra como europeia. E todas têm o mesmo tom de pele. E aí, enfim, a partir essa pesquisa da Angélica, acho que assim, como referência, para a pergunta que você fez anterior, Uhum. foi para mim assim baita norteador, um baita norteador de alguém que já estava pesquisando cor e se opondo de certa forma também ao colorismo, né? Então, nessas pequenas variações de tonalidade foi meu primeiro embate assim na argila, né? E eu quero usar só argila e ela vai ter que me trazer essas possibilidades que eu quero.
de acordo com uma pesquisa anterior que eu já tinha feito com essas pessoas que eu havia convidado para o projeto, né? Então, elas escolhiam ali mais ou menos as cores que elas se declaravam, uma variação de Uhum. uma a duas, assim, e de uma coloração é, da letra do outro, de heteroidentificação. Então, foi a partir daí assim que eu montei uma cartela de cores que eu uso. Então, por exemplo, pessoas que têm sardinhas, eu queria uma argila que me trouxesse essa possibilidade. Não só de uma pessoa que tem a pele branca, clara, né, com Uhum. sardinhas, como uma pessoa que já tem uma tonalidade um pouco mais escura, mas que tem ali uma característica é, de um melasma, alguma coisa assim. Então, Uhum. e aí eu fui descobrindo várias massas e montei um catálogo, assim. A minha mãe é negra. Ela tem umas sardinhas aqui, assim, tipo, ela foi ficando mais velha, ela foi ficando toda sardenta, assim. Sim. Pronto, Acho uma graça. eu tenho umas 5 argilas aqui que tem várias variações que já são assim com pele mais escura, né? Que tem uma pele mais Uhum. escura, assim, no caso. Mas que tem as sardinhas, que dão essas características de pintinhas, É, assim. eu acho tão fofinho. Eu tô ficando sardenta agora também, depois de mais velha, mas eu não tinha, não. É a idade mesmo. Ah, vem pra todo mundo, claro. Eu também Cara, tô. mas eu não sabia que sarda era um negócio que aparecia quando a gente fica mais velha. Que interessante isso. Aparece. Você ainda mora no Rio, né? O lance do Aham. protetor é algo Ih, sério. esquece. Eu sou terrível com esse negócio de creme, protetor, essas coisas. Eu sou péssima. Então, dá-lhe sarda. Ai, ai. Tá, deixa eu ir pra próxima. É que são umas perguntas assim que são muito complexas às vezes. Eu fico, gente, não, peraí, vamos para a próxima pergunta. É, tem assim alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa que você procura evocar no seu trabalho, assim, nas pessoas? Tipo, alguma emoção, uma identificação, algum pensamento, tipo, com alguma, sabe, tipo, alguma coisa assim que você gostaria de despertar nas pessoas quando elas veem o trabalho e pensam, cara, que interessante isso, isso me fez pensar em tal coisa. Eu acho que são muitas possibilidades, assim. Uhum, Mas, a princípio, nessa pesquisa, eu, eu ficava muito pensativa, muito inquieta de que ser algo que só eu sentia, então não era plausível. uhum, Porque quando a gente está falando sobre questões sociais, um grupo precisa se identificar. Senão, se não tem identificação, não tem verdade nesse sentido. uhum, Essa era a minha cabeça ali de início. Então, por isso que eu fui convidar outras pessoas, conversar com outras pessoas, porque eu estava buscando uma identificação. Eu queria que essas pessoas se identificassem com a minha proposta, eu queria me identificar com essas pessoas, até que eu me dei conta de que as milhões de subjetividades que se encontram dentro desse processo me fazem acessar até certo ponto o outro. uhum, E, e talvez o que eu queria despertar enquanto crítica social seria um questionamento, uma inquietação, não um ponto final. uhum, Estou falando que isso é isso e engula algo tão o óbvio. Eu não queria ir pro caminho do óbvio, assim. E descobri também que nem seria possível. Nem seria, acho que se eu quisesse ser tão óbvio assim. E uma vez um professor me disse que, eu falando sobre essa pesquisa, ele falou, Elis, eu quero olhar para isso, para essas obras, eu ainda não tinha feito, né? Estava só falando sobre. E eu quero só sentir. uhum, Eu só quero, assim, eu só quero ver, eu quero só sentir, porque quando a gente leva uma emoção para aquilo ali, é algo tão nosso. Seria, assim, uma prepotência achar que as pessoas poderiam acessar aquele sentimento cru, que vem uhum, cru, né? Então, eu fiquei pensativa nisso porque eu estava, na época, bem sangue nos olhos, assim, muito sincero, sangue nos olhos. Eu queria que as pessoas entendessem, eu queria que
Eu queria ser ouvida, Clara. Queria ser ouvida, respeitada, compreendida e engolida, aceita. Mas aí, conforme os milhões de desdobramentos da pesquisa, eu percebi que não. E se for para. Eu acho que assim, eu quero saber o que as pessoas sentem, mas é meio até difícil para mim falar um pouco sobre a minha pesquisa, por isso que eu fiquei até um pouco nervosa, né, Ah, antes não, assim, que da isso. entrevista. Não, não, é seu tempo. É, porque, porque acho que parte desse lugar de. Quando eu falo muito sobre, eu tô dando tudo. E tô tirando o lugar da imaginação, assim. Uhum, Eu entendo. tenho essa impressão. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que essa pesquisa, no geral, ela seja um objeto de questionamento Uhum. para quem vê, para quem sente, principalmente para mim que faço. É, a nossa pesquisa, a nossa arte, ela surge, assim, pelo menos pra mim, surge de uma inquietação pessoal. Às vezes nem isso, né? Tipo, no meu caso, às vezes, tipo, surgiu de uma. Tem pesquisa que surgiu de um negócio que completamente parece aleatório a princípio. Mas Uhum, aí depois, tipo, quando você vai investigando, você vê que aquilo, na verdade, já te incomodava, ou já, tipo, ou já te atraía desde criança. Você já tinha, tipo, um. Que nem sempre é um incômodo, né? Às vezes é atração mesmo. Tipo, eu sempre achei papel amarelado lindo. Tipo, tem gente uhum. que vê amarelou, joga fora. Sei lá. Mas, tipo, são coisas que. E que nem uma vez falando com a minha mãe, tipo, ela falando da casa de chácara do pai dela, que tinha uns dedinhos assim de terra, sabe? Tipo, dentro do teto, por causa dos insetos que iam lá e construíam uns dedinhos Sim. assim descendo do teto. E ela achava Uhum. aquilo bonito. Eu ficava, gente, minha mãe me entende. Porque eu acho, tipo, Total. interessante o negócio do cupim, assim, todo mundo acha uma bizarrice, mas eu acho muito legal. Tipo, aí eu ficava, olha, será que é de família? Ah, é, Clara, muita Porque, coisa é. são umas coisas assim que a gente acha que, pô, isso só me toca, isso só eu vou entender isso, mas não, às vezes é do jeito que você vê, pode ser que isso seja você, tipo, mas duvido, acho difícil. Provavelmente vai ter alguém que vai compartilhar, mas também não importa. O importante é você ter esse debate, assim, tipo, e ou talvez, tipo, despertar isso nas pessoas. Tipo, olha, o que eu quis dizer foi isso. E, tipo, quando a pessoa pergunta, né? Porque às vezes também você não quer perguntar, às vezes você só quer, tipo, saber tipo, o que que causou em você. Tipo, às vezes não importa, tipo, o que você queria. Tipo, eu também fui nessa de, às vezes, não explicar muito, porque eu não quero induzir, né? Tipo, eu quero que você me conte como que isso despertou em você, porque às vezes é muito. Pra mim é uma coisa que eu tô ali debruçada em cima daquilo há muito tempo. Então, tipo, eu já tenho Sim. um universo em cima daquilo. E você que chegou agora, o que que você tá pensando disso? Tipo, é muito interessante você ter essas diversas leituras de uma coisa que pra você parecia que tinha uma resposta óbvia, Uhum, mas não tem. sim. Não tem, porque a E- gente acha que é óbvio um negócio que a gente passou anos pensando, décadas pensando. Mas, tipo, Uhum, e às vezes tem umas falhas na comunicação por causa disso, porque a gente acha que é óbvio, mas não é. Tem gente que nunca pensou naquilo na vida. Sabe? Tipo, umas coisas assim que são até engraçadas de você perceber depois. Porque sim. parece óbvio, mas não é. Porque é da nossa vivência, Me então parece que agrada. é assim, parece que é. Claro, tipo, mas é Me muito agrada as interessante. outras perspectivas, assim, Gosto, gosto. me Acho incrível. agrega muito, na verdade, assim. Demais, demais. Escutar as Pensamento crítico. pessoas. Exatamente. Porque sempre vai vir uma coisa assim que você não esperava. Tipo assim, cara, você viu isso no meu trabalho? Uau! Nunca pensei nisso. É bem legal mesmo. Cara, foi incrível, assim, tipo, fazer essa entrevista. Eu aprendi várias coisas muito legais. Tipo, e eu até fiquei curiosa, na verdade, de ver as peças, tipo, concurso. Tipo, vou dar uma vasculhada lá no seu Instagram para ver se eu consigo ver algumas peças coloridas. Que eu Eu fiquei, vou, tipo. Fala, desculpa. eu vou publicar, eu vou. Não, Eu ainda tranquilo, tipo, não, até ainda porque. não.
não postei as fotos dessas coloridas, assim, mas vou publicar e eu vou te mandar, assim, porque elas realmente têm um charme também na cor. Ah, legal. Não, ficou muito maneiro preto e branco. Ficou assim, especialmente para exposição, ficou incrível. Mas eu fiquei curiosa, tipo, cara, que legal, então quer dizer que elas têm cor, eu não sabia. Eu achava que era tudo cinza, assim. Em nenhum momento me passou pela cabeça, assim, que elas eram de cores diferentes. Não sei se foi falta de atenção, de eu ficar ali olhando, sabe? Tipo, mas eu achei que elas eram, assim, cinzas mesmo, ou, tipo, de alguma cor, tipo, bem comum de argila, tipo, aquela cor, assim, mas. O que, agora, de novo, eu cheguei num ponto, assim, que parece, né? O óbvio. Tipo, aquela cor comum de argila. O que que é uma cor comum de argila? É a cor de telha, claro, eu acho que eles... é a famosa cor de telha. Não, porque aqui, tipo, se você vai na papelaria comprar argila, normalmente ela tem uma cor que, assim, é quase um papel pardo, sabe? Sim, ela é bem escura. É porque a argila, ela muda de cor no fogo, né? Ah, ela fica laranja depois? Ela fica laranja depois, porque o Gente. óxido de ferro, ele reage com a temperatura Ah, fazia ideia. e Aprendi outra coisa. muda a cor. Aham. É isso mesmo, mas normalmente ela vem essa cor mais acinzentada ou É, tipo. branca, né? Um pouco mais, talvez, umas assim, de floricultura, porque quando eu comecei a fazer, eu comprei algumas de floricultura. Ah, é? Eram mais amareladas, assim. É, porque eu não sabia onde comprava, não Uhum. sabia como que funcionava, né? Isso logo no início, assim, de tudo. Então ela tinha essa cor mais amarelada, mas normalmente a argila tem essa cor que você disse mesmo, É acinzentada. meio E aí, acinzentada, tipo, meio. Tem umas que puxam para um papel pardo, assim, mas tipo, isso tem a maior parte acho que é ela, que é meio cinza, assim. uhum. Ai, mas ela muda essa cinza, ela fica cor de telha, de Não fazia tijolo. ideia. Uhum. Aprendi coisas novas. Aí é isso, aí a gente se esbarra por aí nas nossas pesquisas. E se quiser chamar as amigas para virem para Nadal também, fica à vontade. Ai, com certeza, eu vou chamar assim. Inclusive, eu fiz um merchan, já convidei outras colegas, outras amigas, pessoas que também têm trabalhos incríveis, assim, Legal. que acho que tem tudo a ver com a proposta. Uhum. Queria agradecer mais uma vez. Acho que vocês estão fazendo, assim, tem uma importância imensa nessa contemporaneidade e nessas novas formas de fazer arte, né? E Sim. agradecer você, claro, muito por guiar essa entrevista aqui e me deixar super à vontade. É do que isso, tamo junto, tá? Porque, pô, às vezes essa coisa de tela, né? Às vezes fica muito impessoal, fica uma coisa. Parece que você tá fazendo uma entrevista de emprego, às vezes. E não Tá é. bom, A gente só tá conversando sobre arte. sim. Não é pra ser um estresse. Então, tipo, foi muito legal. Tipo, que bom que eu consegui deixar você à vontade. Também fiquei à vontade, porque às vezes também fico meio tenso no começo. Mas, tipo, que bom que a gente conseguiu ter essa troca muito legal. Adorei, adorei. Ah, eu também. Então é isso. Muito obrigada, gente. Vocês ficaram até aqui. Dá uma olhada lá no trabalho da Elis, no Instagram dela. Vou botar na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima.